queridos, tudo bem com vocês? Vamos conversar então hoje sobre a ideia de trocar os nossos móveis de lugar. Basicamente, quando você vai trocar um móvel, fazer algum tipo de força, né? Você tá o quê? Realmente trabalhando com forças e são forças da física. Então a gente associa esses movimentos, essa sua mudança aí de móveis de lugar da sua casa, da sua escola ou trabalho, com forças que são aplicadas no nosso cotidiano, na nossa aula de física. Então, para esse momento, a gente vai estudar algumas forças que são bem, aparecem o tempo todo no dia a dia e como elas aparecem nas aulas de física, tá? Então, aqui estão alguns casos e aí vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Primeiro, então, o que são forças, né? Que aí eu brinquei, poxa, quando eu vou mexer um móvel, eu tenho que fazer uma força para mexer ele, vou empurrar um carro, estou fazendo uma força. Que forças são essas? Que tipo de forças aparece para a gente? E o que é uma força de modo geral? Então, forças são grandezas vetoriais que estão diretamente ligadas ao movimento dos corpos. E aí a gente tem lá, pela segunda lei de Newton, que a força resultante é dada pela massa vezes a aceleração, ok? Essa setinha aqui em cima implica o quê? Que são grandezas vetoriais e grandezas vetoriais, elas dependem do módulo, de uma direção e do sentido. O módulo seria um valor efetivo dessa força. Direção, a gente pode pensar em horizontal e vertical, sentido, esquerda, direita, para cima e para baixo. Então, uma força em si, por ser uma grandeza vetorial, ela tem várias informações envolvidas. Tá? O módulo, a direção e o sentido. Algumas forças são aparecem o tempo todo na nossa vida sem ao menos a gente saber que elas estão lá. A primeira coisa que eu vou falar é a tal da força de atrito. Gosto bastante da força de atrito e ela aparece de uma maneira bem simples. Quando você, por exemplo, vai andar. Como assim, professora? Andar? Sim. Quando eu estou andando, eu estou criando um movimento. Quando eu ando, basicamente, eu estou no movimento que eu empurro o chão. Tá? Eu estou empurrando o chão. Como a minha massa é menor do que o chão, né, do que a terra, então quem vai para frente sou eu. E para conseguir fazer esse movimento aí de empurrar o chão, eu preciso de um atrito. Tanto que se eu estou, sei lá, patinando no gelo, não que eu já tenha patinado no gelo, afinal de contas, né, aqui no Brasil, gelo é uma coisa no sentido de a gente ver e poder patinar, uma coisa bem rara, mas a gente já deve ter visto em algum filme, algum movimento da pessoa patinando no gelo. É muito mais fácil, porque o atrito ali naquela superfície do seu patins, né, com o gelo é outro, porque o atrito depende da superfície também. Isso é uma coisa muito interessante. Então, a força de atrito é contrária ao movimento. Por isso que eu falei que eu estou me movimentando, o meu pezinho empurra o chão, eu vou para frente. Então, atrito para lá e eu vou para cá. Então, esse é um modelinho de força de atrito que eu acho bem legal. Que no tempo todo, na verdade, você está indiretamente usando força de atrito sem saber que ela está acontecendo ali quando você está caminhando. Força de atrito, então, é representado por esse símbolo aqui. F de força, AT, que é essa partezinha do atrito, né? Comecinho, simplificando. E aí tem esse símbolo aqui. Isso é uma letra grega, que é o μ, que é o coeficiente de atrito, que foi o que eu falei. Então, dependendo da superfície, a força de atrito, né? O coeficiente de atrito é 1 ou é outro. Por isso que algumas superfícies são mais fáceis e outras mais difíceis. E também tem a ideia assim, quem nunca foi lá lavar o chão do banheiro? Né? Foi lavar um banheiro, o que a gente põe muitas vezes? Um sabão, alguma coisa. Aí, para não escorregar, a gente põe um chinelo, mas assim, fica muito mais liso. Por quê? Porque o sabão ali acaba mudando, né, assim, o atrito, a força de atrito, o coeficiente de atrito do chão é 1, mas o sabão ele acaba estragando, vamos dizer assim, um pouco essa propriedade, tá? Então, para cada superfície, a gente tem um coeficiente de atrito diferente. E esse N aqui é a força normal, tá? A força normal é a força, no caso, que a Terra aplica na gente. Tudo bem? A Terra aplica uma força na gente sim, que no caso, quando a gente para analisar, muitas vezes ela vai ser igual à força-peso, se a gente pensar na vertical, né, num plano, tá, que não é inclinado. Beleza? Aqui um esqueminha bem bonitinho pra gente pensar. Então, o movimento, velocidade para cá, a força de atrito tá no sentido oposto, que foi o que a gente conversou. Outras forças legais são força-peso e força de contato. A força-peso, a gente acaba muitas vezes falando no termo peso, lembra muito a ideia de quando eu vou na balança e eu me peso. Esse termo, eu peso tantos quilos, esse termo tá um pouquinho errado, tá? O ideal é a gente falar que a nossa massa é de tantos quilos, mas tudo bem, todo mundo entende, não tem problema. Por quê? A força-peso em si, ela depende da nossa massa, tá? Ó, represento pela letra P, depende da nossa massa, mas depende da gravidade. Então, a força-peso minha, da professora Natália, na Terra é uma, porque a gravidade que a gente está levando em consideração é a gravidade da Terra.
Quando eu vou para outro planeta, no caso, quando não é bom, né? Porque eu não vou, adoraria, confesso. Mas se um dia eu tiver o privilégio de ir para outro planeta, o que vai acontecer? A minha massa vai se manter a mesma, porém, o meu peso vai mudar, porque a gravidade desse outro planeta, por exemplo, a Lua, é outra. Então, eu vou me sentir lá com um peso, o peso vai ser diferente, mas eu não emagreço nem engordo. A minha massa continua igual, tá bom? Então, mais uma vez, ó, são os vetorizinhos, tá? E aqui um modelinho. E aí, como eu disse para vocês, quando a gente está falando de um plano que não é inclinado, retinho, a gente assume que a nossa peso e a nossa normal, né, a força normal são iguais, que é essa que entra aqui, tá? Então, muitas vezes, quando não for plano inclinado, então quando estiver reto, tá? Esse N que tá aqui, a continha que a gente põe aqui, na verdade, é a relação de M vezes G também, mas não é obrigatório, então depende muito do contexto, tá bem? Força de contato, então, acaba tendo toda vez que uma superfície, eu estou em contato com a superfície, existe um contato, existe uma força de contato, que é a força normal, tá? Que é essa força de contato que a gente, por exemplo, que a Terra faz em mim, ela faz uma força em mim, não é suficiente para eu voar, mas existe uma força, ok? Mais um caso que é bem comum no nosso dia a dia, força elástica. Aonde será que aparece a tal da força elástica? Quem aí não tem aquela caneta ainda fica assim, né? O que tem nessa caneta aí que a gente aperta para a ponta sair e voltar? Tem uma mola. Uma vez que a gente tem uma mola, tá? A gente vai ter uma força elástica embutida nessa mola sim. O carro, se vocês pararem para olhar um carro, enfim, ele tem a suspensão, uma mola ali no pneu. Por quê? Imagina você passar no lombada, aquela coisa dura. A mola ajuda nesse movimento. Então, a gente tem uma mola e a gente tem nessa mola o que a gente chama de força elástica, tá? Representado ali pela fel, por exemplo. E o que é esse Kx? K é a constante da mola, então, tem molas que são mais difíceis da gente apertar, elas são mais duras, vamos dizer assim, outras são mais flexíveis. Dependendo da mola, a gente tem um K, que é uma constante específica. E o X é o quanto essa mola pode ser comprimida. Então, ó, ela tá lá, eu puxei, eu tenho uma força, ela tá desse tamanho, mas se eu solto ela, esse é o tamanho dela. Então, quanto ela variou, é o X, tá? Que a gente usa para essa formulinha aqui de força elástica. Tudo bem essas daqui? Imagino que você agora conseguiu visualizar o quanto elas estão presentes no seu dia a dia. Então, vamos continuar falando de outras. Força elétrica. Ah, esse nome eu conheço, né? Chega lá energia, os boletos estão chegando, energia elétrica, tá aí. Pois é, essa daí mesmo. A gente pode pensar que tem muita relação sim, é uma força elétrica, a gente tem eletricidade, tá? Mas a força elétrica, mais especificamente, a gente vai falar da interação entre cargas. Imagina que isso aqui são duas carguinhas. Essas cargas em si, elas vão interagir de alguma maneira. Essa aqui é a fórmula da força elástica. Então, a gente, mais uma vez, tem constantes, tem a carga 1, carga 2 e a distância entre essas cargas. A gente pode pensar que essas cargas podem sentir atração ou repulsão. Isso influencia no valor final da força. Então, por exemplo, se eu tenho uma carga negativa e uma positiva, essas duas cargas tendem a quê? A se atrair. Então, a gente tem uma força de atração que vai ser calculada por essa fórmula. Se a gente tem duas cargas positivas, elas vão o quê? Repulsão, esse é o processo. E, por fim, duas negativas também. Então, a gente até brinca, os opostos se atraem de alguma maneira. Opa, carga positiva e negativa vão se atrair. As duas ali com o mesmo, ou positivo, positivo e negativo, negativo, a gente tem uma repulsão de cargas, tá? Essa aqui é mais difícil você visualizar, se a gente parar, porque nós estamos falando de cargas, são coisas muito pequenas, não dá para você olhar e ver as cargas ali dançando e fazendo algum movimento. Mas acho que a ideia de atrair e repelir é bem intuitiva pra gente a partir do momento que a gente dá uma olhadinha nesse esqueminha aqui, né? E por fim, não deixando de faltar, força magnética. Magnético deveria remeter, se não vem a ideia, agora eu vou te trazer essa ideia de ímã. Ímã, tá? Ele funciona basicamente com essa ideia do magnético. Então, quando a gente fala de forças magnéticas, aí a gente gera um campo magnético. Isso aqui dá para a gente ter uma aula e conversar muito sobre força magnética. É uma área da física muito trabalhada. Então, só para a gente entender, essa forma é um pouquinho mais complicadinha. A gente depende da carga, da velocidade. O B é o campo magnético, tá? E um seno do ângulo, que é o ângulo formado aqui, tá? Pela essa regrinha. Então, que a gente tem a regra
que a gente fala da direção da velocidade da carga, direção do campo magnético, Então, para a gente fazer um cálculo de força magnética, a gente precisa ter um pouco mais de trabalho sobre isso, mas pensa que quando a gente fala de um ímã, a gente pode trabalhar ali com forças magnéticas envolvendo esse ímã. Então, de modo geral, só para a gente complementar, por mais que não seja tão simples todos os casos de forças que a gente viu nessa aula, mas algumas delas são bem óbvias a partir do momento que eu trouxe referências para vocês do dia a dia, outras não são tão fáceis de serem visualizadas, mas elas também estão presentes nos nossos dias, certo? Então, ó, pausa para a foto da lousa, beijos e até a próxima aula!